Boa noite a todos, graça e paz. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, por tudo que Ele tem feito para fazer em nossas vidas. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, abençoa cada um que está no outro lado. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde já, peço aos irmãos ou quem estiver ouvindo aí, que estejam dando like, compartilhando aí, se inscrevendo. E o mais importante, receba a sua vitória, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou falar um pouco mais alto, que tem uns cães aí incomodando, o barulho vai sair aí, mas não olhe para isso não, olhe para a palavra de Deus. A palavra que eu vou ler aqui está lá no livro de Juízes, capítulo 13, que diz assim: servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Que diz assim, no 13:1: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beberes vinho e bebida forte, e não comas coisas imundas. Porque eis que tu concederás e terás um filho, sobre sua cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido. Essa história aqui eu não vou ler toda, mas vou ler o 7 aqui, que diz assim: porém, disse-me, eis que tu concederás e terás um filho, e agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até a morte. Depois os irmãos meditam aqui nessa palavra, que é a história de Sansão, porque é muito interessante e Deus fala muito com a gente através dessa história. Aqui vocês vão ler na história que o anjo orienta como deve criar um menino, que ele vai livrar o povo. E disse que na cabeça dele não passaria navalha, porque era o voto, ele era um nazireu de Deus, então ele era forte através do cabelo, a força de Sansão e do voto. Mas todo mundo sabe que a história de Sansão, quem não sabe vai procurar ler aqui, que vai saber. Sansão sempre foi vencedor, vitorioso, cresceu desde pequeno sendo orientado pela mãe, pelos pais, e aí ele foi bem sucedido, lutava, vencia, forte, cresceu, menino forte, creio que ele nunca passou navalha, já desde pequenininho já era um tourinho forte, tipo aqueles filmes de Superman, o menino levantava um carro, e era desde pequeno, que o cabelo dele já estava crescendo e a força estava no cabelo. A história de Sansão está aqui. Uma história que começa no auge, mas ele também, a Bíblia diz que o povo de Israel, como sempre, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus levanta um homem para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Livrou, fez acontecer, e sim. E com Sansão não foi diferente, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, se envolveu com mulheres erradas, se envolveu com quem sabe a história vai ler aqui sobre a Dalila. A Dalila se apaixonou pela Dalila, e a Dalila foi, na casa comprada, inimiga, se envolveu com inimiga. Essa Dalila foi que ficou tentando saber o segredo dele da força, ele enganava de um jeito e de outro, até que descobriu a força de Sansão, que pegou, cortou os cabelos de Sansão, e Sansão, que era um grande guerreiro, homem forte, que com a queixada de boi matou 1000 homens, que é coisa impossível para um ser humano, para matar soldados treinados.
matar o leão na mão, o Espírito de Deus era muito forte, levar um portão de uma cidade nas costas, arrancar com a mão e levar. Era esse que era Sansão forte, Sansão vencedor, que não perdia batalha. Sansão que livrou Israel das mãos dos filisteus, Sansão forte, no qual que na caminhada da vida se envolveu com pessoas erradas, contou seu segredo. A história de Sansão poderia ser escrita outra aqui, só por causa da escolha que ele fez, escolhas erradas. Hoje em dia não é diferente. Às vezes a gente vê pessoas que estão firmes na igreja, firmes na vida, por causa de má companhia, más influências, por causa dos prazeres, desejos da carne, abandona o Senhor e vai para os caminhos errados da vida e tem os preços a pagar. Mas o que Deus prometeu, Sansão, vencedor, foi orientado pelo pai, mas os pais nos orientam até crescermos. Depois que crescemos, cada qual a sua vida, a sua escolha, como diz, cada qual o seu mundo. Ele já era líder, governava Israel. Ele já tinha era o dono, como diz, do seu próprio umbigo. Sansão seguiu seus caminhos, casou com mulheres estranhas que não eram do povo de Deus, ou mulher, que é a Dalila, né? A Dalila foi o fracasso dele, foi a derrota dele. Muitos hoje em dia vão atrás das Dalilas da vida, pecado, ambição de ter dinheiro, passa por cima de todo mundo, abandona o Senhor. E com Sansão não foi diferente. A fraqueza dele caiu na fraqueza. Dalila, hoje em dia as Dalilas estão aí para derrubar quem abrir a brecha, vai querer saber seu segredo, sua fraqueza, procurar nossas fraquezas. Então esteja vigilante, siga o conselho da mãe, do pai. Quando tiver lá, como diz, as tentações da lida da vida, lembre do conselho da mãe, do pai, ou de um pastor, ou de uma avó, que não tiver mãe nem pai, mas sempre vai ter um conselho. Não tenha como que o conselho seja cafona, quadrado, porque nosso Deus é quadrado, a cidade celestial é quadrada, e você vai entrar lá quem é quadrado. Mas eu digo uma coisa nesta noite: como Deus foi com Sansão nas vitórias, foi com você, foi comigo e vai ser ainda, não importa como nós estejamos. Olha a promessa no 7: nazireiro de Deus até a morte. Quem vai ver na história aqui, lá no está repreendido esse som, em nome do Senhor Jesus. A rua é aberta aqui assim mesmo. No 16, no 16, 23, diz assim: os príncipes filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para que se alegrasse e alegrar os deuses deles, e mandaram trazer Sansão, e trouxe Sansão para zombar. Não importa o que está acontecendo, se estão zombando, se vão zombar de você, não importa, mas ore e clame ao Senhor. Comigo, ore e clame ao Senhor. Mesmo se estivermos firmes, ore e clame ao Senhor, que o Senhor é conosco. A promessa de Sansão era nazireu de Deus desde o ventre, que a mãe não poderia beber bebidas fortes, nem comer coisas imundas, etc., até a morte. Mas Geraldo, aconteceu que ele se desviou, foi escravo, ficou cego, furaram os olhos dele. Cadê o grande guerreiro com os olhos furados? Botaram ele para servir de rodar moinho lá, ser escravo, forte. E nisso Sansão ficou ali, segue tudo. Creio eu que ali com o tempo o cabelo dele ia crescendo e o povo não ia observando. Nisso, chamaram Sansão. Sansão, o cabelo está onde? A força está no cabelo. Mas o primeiro lugar é oração e clamor ao Senhor.
E o que Deus prometeu a mim e a você nesta noite vai se cumprir. Porque ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu a Sansão. Ele disse, Nazireu de Deus desde o ventre até a morte. Olha a caminhada de Sansão. Você viu um gráfico, subiu, desceu. Depois, ó, no clamor. Diz que estava zombando dele lá, vai ver a história aqui. Ele pegou aí, pediu ao menino para levar, que levasse até as colônias que sustentavam outra casa, onde tinha muita gente, muitas pessoas. E disse assim, né, no 28, no 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, peço que lembres de mim. Esforça-te, pois agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez só vingue os filisteus pelos meus olhos. E abraçou Sansão as duas colunas do meio e que sustentava a casa, e derrubou com as mãos e da sua direita e da esquerda. E disse Sansão, morra com os filisteus. Inclinou-se com força e caiu os príncipes, glória a Deus, e morreram todos. E morreu Sansão. Diz a história que, diz aqui que morreu mais de 5.000 homens só na força de Sansão. Humanamente seria impossível Sansão, porque Sansão só vencia quando ele estava com Deus, com cabelo grande, com a força. Mas diz aqui na palavra que ele pegou, se apoiou nos dois pilares e orou ao Senhor, clamou, não orou. Há uma diferença de oração, clamar vem de dentro, grito, clamar, gritar, que Deus ouviu, que ele disse só essa vez. Quando fez, Deus restituiu a força dele. Que ele forçou as pilastras cair, morreu todos. Não importa o que você está passando, qual foi seu auge, qual a sua decadência, qual o profissional, o espiritual, a saúde, tudo, mas clame ao Senhor. Clame porque Ele vai ouvir. Se Ele fez uma promessa à sua vida, como Sansão, desde o ventre até a morte, Ele vai cumprir. Sansão estava como perdido, cego, sendo zombado, zombaram de Sansão, foram chacota lá no meio disso tudo, lá como diz, na orgia, no bebedice, tudo que não prestava dos filisteus, mulherada e tudo, e levaram o que? O Salvador, o líder de Israel. Olha o Sansão cego, olha o forte lá, cadê o Deus dele? Não sabendo ali que Deus já estava agindo. Como está agindo na sua vida hoje à noite, na minha, nesta semana, abrindo portas, quebrando muralhas, derrubando muralhas, quebrando laços, desfazendo macumba, dando os resultados positivos de bênçãos e negativos de questões de saúde, dando vitória, dando cura, dando libertação, em nome do Senhor Jesus. Assim como ele foi com Sansão, será comigo e com você nesta semana, nesta noite, dando livramento e ouvindo o nosso clamor. Clame ao Senhor. E que Ele é fiel para cumprir com suas palavras. Como disse, o anjo disse à mãe de Sansão. Meu ventre, a mesma história. Eu falei, até a morte. Até a morte Deus estava orando a Sansão. Teve os desvios dele, mas Deus estava ali. Estava esperando só o clamor dele na hora certa. Na hora certa, Deus vai agir. E a hora é agora. Deus já está ouvindo, esperando você clamar. Clame ao Senhor, como um cego Bartimeu. Lá, Jesus passando, ele gritou, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus vai ter misericórdia nessa noite, das nossas vidas, da minha e da sua. Porque Ele é Deus. Vamos orar encerrando esta palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoa, Senhor, assim como o Senhor ouviu o clamor de Sansão, ouça o nosso clamor. E uma semana abençoadíssima, que muralhas, colunas venham cair, Senhor. Colunas venham cair, todos os filisteus venham cair em nossas vidas, Senhor. As dalilhas venham cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todo o mal, abre as portas de emprego, cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um like aí, se inscreva e Deus abençoe nesta semana. Amém.